Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou membro voluntário do PET e venho aqui para uma aula de estatística básica, onde o tema de hoje será, pessoal, distribuição de frequência. Para isso, pessoal, a gente vai ter a nossa tabela aqui, aonde ela nos traz os dados, né, da idade de 16 pessoas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é colocar esses dados em rol, tá? Colocar eles em ordem. E aí a gente vai perceber que os nossos 16 números, eles vão de 1 a 33. O objetivo da aula de hoje, pessoal, é formar essa tabela, que é a tabela de distribuição de frequência, onde nela a gente vai encontrar nessas colunas, né? Na primeira coluna a gente vai encontrar os intervalos de classe, na segunda, frequência absoluta, na terceira coluna, frequência absoluta acumulada, na quarta coluna, frequência relativa, na quinta e na última coluna, frequência relativa acumulada. Pessoal, então o primeiro passo a gente fazer é nós determinarmos nossos intervalos de classe. Por vezes, esse intervalo ele vai vir no enunciado da questão, mas observando aqui a gente percebe que neste exemplo aqui não vem, tá? Então a gente vai ter que construir esse intervalo de classe. Vale a observação, pessoal. Se vocês olharem nessa primeira coluna, vocês vão ver os intervalos de 1 a 8, de 8 a 15, de 15 a 22, de 22 a 29 e de 29 a 36. Vocês vão observar o intervalo de 7, né, pessoal? O intervalo de 7. À primeira vista, eu trouxe essa tabela já montada, tá? Para a gente poder ter essa primeira observação e a gente fazer passo a passo, destrinchando e observando como ela foi montada, tá? Então, o intervalo vai ser de 7, mas como que a gente vai encontrar esse intervalo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos montar essa tabela. Primeira coisa, como já dita, é formarmos nossos intervalos de classe. Então, para isso, se não vir os intervalos no enunciado, a gente vai ter que ter dois passos, tá? A gente primeiro vai encontrar os números de classes, tá? Número de classes, e depois a amplitude total. Com esses dois dados, pessoal, a gente vai ser capaz de determinar nossos intervalos de classe. Então, primeiramente, a gente vai encontrar os nossos números de classes. Para encontrar os números de classe, pessoal, eu usei a regra de Sturgers, tá? Que está marcado em amarelo. K é igual a 1 mais 3,3, que multiplica log de n. Esse n, ele é o número total de elementos, tá? São os dados que o exercício vai te trazer. No nosso caso, são 16 idades. Então, eu vou substituir esse n pelo número 16. Usando a calculadora, vocês vão perceber ou vão chegar ao resultado de que log de 16 é igual a 1,2. Depois disso, pelas regras matemáticas, a gente vai fazer a multiplicação. Então, você vai pegar o 3,3 e vai multiplicar por 1,2, resultando em 3,97. Por último, você vai fazer a soma. Então, você vai chegar no resultado de 4,97, que arredondando vai encontrar, né, um número de classes igual a 5. Tá bem, pessoal? Agora, no nosso segundo passo, a gente vai encontrar nossa amplitude total, que vai ser o número máximo menos o mínimo. Voltando à nossa tabela em ordem, vocês vão perceber, né, como dito antes, que o número máximo é o 33, o número mínimo é o número 1. Então, a gente vai fazer 33 menos 1, que vai resultar em uma amplitude total. Obtendo a amplitude total e o número de classes, a gente era capaz, né, somos capazes de determinar este intervalo. Como? Vamos pegar a amplitude total e dividir pelo número de classes. 32 divididos por 5 vai resultar em 6,4. É importante prestar atenção nessa parte, pessoal, porque não existem intervalos de classes com números quebrados, tá? Vão ser intervalos de classes de números inteiros.
Então, a gente precisa usar um arredondamento. Só que a gente não pode arredondar para 6, por exemplo. Por quê? Porque se a gente arredondar para um número menor, alguns números vão ficar fora dos intervalos. E não é isso que a gente pretende, né? Então, por regra, a gente tem que arredondar para o próximo número, que no nosso caso aqui vai ser o 7. Então, a resposta de intervalos de classe é o número 7. E como explicado anteriormente, é assim que a gente forma o nosso intervalo de classes, tá? É assim que se formou o nosso intervalo. Para ficar melhor explicado, né? A gente começou pelo nosso número mínimo, tá, pessoal? O nosso primeiro número da tabela é o número 1. Então, a gente vai pegar o 1 e vai somar com os intervalos de classe, que é o 7. O 1 mais 7 vai dar 8. E assim, sucessivamente, a gente vai somando 8. Nosso segundo intervalo vai ser do 8 mais 7 vai dar 15, então vai ser do 8 ao 15. Nosso terceiro vai ser do 15 ao 22. Nosso quarto do 22 ao 29. E o nosso último intervalo vai ser do 29 ao 36. Bem tranquilo, pessoal. Agora a gente vai ir para a nossa segunda coluna, que a gente vai encontrar nossa frequência absoluta. Como antes, pessoal, eu coloquei todos os números ali para a gente ter uma observação geral e agora poder explicar ponto a ponto. O que representa essa frequência absoluta? Frequência absoluta, pessoal, vai representar a quantidade de números encontrados em determinado intervalo. Como no primeiro intervalo, do 1 ao 8, que é 4 números, do segundo intervalo, que é do 8 ao 15, que são 5, o terceiro intervalo, que são 2, o quarto, que são 3, e o último, que são 2, tá? Agora, nesse próximo slide, a gente pode ter uma visualização melhor, tá? O primeiro intervalo mesmo, ele vai do 1 ao 8, tá? Então, a gente consegue encontrar o número 1, o 3, o 5 e o 7. Nosso segundo intervalo, ó, 4 números. Nosso segundo intervalo, do 8 ao 15, a gente encontra 5 números. Quais deles? O 9, o 10, o 12 e o 14. 5 números. E assim sucessivamente, tá, pessoal? No nosso terceiro intervalo, a gente vai encontrar 2, o 19 e o 19. No quarto, vamos encontrar 3, o 25, o 27, o 25, o 25 e o 27. E nosso último intervalo, do 29 ao 36, a gente vai encontrar 2 números, que é o 31 e o 33, tá? Vale lembrar, pessoal, que esses intervalos, eles são fechados aos números à esquerda e são abertos aos números à direita. Então, o que isso quer dizer? Na nossa tabela, a gente não encontra o número 8, por acaso. Mas se existisse o número 8 aqui como idade, ele não se enquadraria no nosso primeiro intervalo, por exemplo. Tá? No caso, não se enquadraria no primeiro intervalo, que vai do 1 ao 8, mas esse 8 é intervalo aberto, tá? Ele se enquadraria no segundo intervalo, que é do 8 ao 15. Se a gente tivesse encontrado aqui um dado com o número 15, ele também não se encontraria no intervalo do 8 ao 15. Por quê? Porque do 8 ao 15, o 15 é aberto, o 15 não faz parte. Ele se enquadraria no nosso terceiro intervalo, que é do 15 ao 22, tá? Que aí ele se enquadraria ali. Explicado isso, pessoal, a gente vai para a nossa terceira coluna, tá? Que é a nossa coluna de frequência absoluta acumulada. Como já diz o nome, pessoal, a gente vai ser uma soma, tá? Vai acumulando, vai somando os dados. Então, primeiramente, a gente vai usar o nosso número de origem ali, número 4, e a gente vai somando os próximos números. 4 mais 5 dá 9, 9 mais 2 vai dar 11, 11 mais 3 vai dar 14, e 14 mais 2 vai dar 16. É importante salientar, pessoal, que esse número 16, ele vai ser o número total, no caso, né? A gente vai ter que encontrar, neste último resultado da terceira coluna, o número total de dados que a gente tem na nossa tabela, ou os dados que são encontrados no teu exercício.
No nosso exercício é uma tabela com 16 idades. Então, este último número vai ter que ser obrigatoriamente o número 16. Se não der o número 16, então algo errado e você vai ter que corrigir, tá? Então, vamos para a nossa quarta coluna, tá? Que é a coluna da frequência relativa. Vocês vão ver que a frequência relativa é dada por números em porcentagem, tá? Agora, nesse slide, fica um pouquinho melhor para a gente observar como que a gente chegou, né? Como que a gente chegou nestes dados, tá? Se você olhar, vai perceber que a gente está usando os dados da nossa segunda coluna, né? Nossa coluna de frequência absoluta. O 4, o 5, o 2, o 3 e o 2. Por quê? Porque nessa nossa coluna de frequência relativa, a gente vai ver qual é a parcela, né? Qual é a porcentagem desses números em relação ao total de dados que a gente tem, que são 16. Então, quantos por cento é o 4 desse total de dados que a gente tem, que são 16? O 4, então a gente vai fazer 4 divididos por 16 vezes 100, que vai dar 25. Quantos por cento esse 5 tem em relação ao 16? 31,25. E assim sucessivamente, tá, pessoal? É uma conta bem básica que, se vocês pararem até o vídeo para voltarem a assistir, vocês vão perceber que é bem simples. É só fazer o número divididos pelo 16 vezes o 100, que aí vocês encontram essa porcentagem, tá? E o nosso último número, 12,5 ou 12,50, tá? E a nossa última coluna, pessoal, a frequência absoluta, a frequência relativa acumulada, que ela vai de encontro com o mesmo pensamento da absoluta acumulada. Ela vai acumulando, ela vai somando os dados. Então, a gente vai começar pelo nosso 25 e vai somando os números posteriores. 25 mais 31,25 vai dar 56,25 e assim sucessivamente até chegar no número 100, pessoal. Só vai somando, tá? E outra observação, esse último dado, que é o 100%, pessoal, ele é o total, tá? Ele representa o total dos nossos números. Se na tua tabela não chegou a 100%, tem que ser exato 100%, tá? Se passou de 100% ou se não chegou a 100%, é porque algo foi feito de errado e você vai precisar corrigir, tá? Então, chegamos aqui, pessoal, na nossa tabela feita passo a passo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante dessa aula, tá? Peço o like de vocês e agradeço.